tudo bem? Meu nome é Silvia, sou psicóloga e essa semana eu vou falar sobre ansiedade. Quem nunca, quando vai participar de uma reunião muito importante, tem sudorese, às vezes tem uma taquicardia, fica ansioso? Quem nunca? Quem nunca, quando vai fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos que você programou durante um ano, fica com insônia? Acontece. Quem nunca, um aluno que estudou para aquela prova muito difícil e daí ficou um pouco ansioso? Nós temos, sim, momentos de ansiedade em função de situações reais. Todos temos e teremos. Só que não é dessa ansiedade que eu estou falando. Eu estou falando sobre crises de ansiedade que acontecem diariamente, de forma ininterrupta e que está impactando a tua vida, impacta quem está ao redor. É disso que eu quero falar hoje. Então a gente tem que ter muito discernimento entre ansiedade que todos têm e as crises de ansiedade que elas são caracterizadas por alguns sintomas. Vou falar alguns porque eles são simultâneos, não é um sintoma, eles acontecem todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, dificuldade de concentração, medo, pensamento acelerado, quase que ininterrupto, enjoo, dor no peito, tensão muscular, a pessoa tensiona essa região de uma forma muito intensa, falta de ar. Geralmente quem tem crise de ansiedade sofre por antecipação. E ela tem pensamentos negativos, pensamentos automáticos acelerados e dois que eu já falei aqui. Um deles chama catastrofização, ou seja, a pessoa só enxerga sempre situações catastróficas muito intensas. E ela tem um outro erro, né, de percepção, que é um erro disfuncional, chamado filtro mental negativo. Pode estar acontecendo coisas boas na vida, mas ela só se concentra naquilo que é o pior. E nós vamos ter aflições o tempo todo na nossa vida, mas a pessoa se concentra naquilo. Ela não consegue, não adianta as pessoas falarem assim, calma, é frescura. Não é. Quem sabe, quem tem essas crises, sabe que não é. Então, existe alguns exercícios que podem ajudar a diminuir aquela intensidade tão alta para que ela possa dar uma amenizada. Se está no pico de 80, pode chegar a 60, 50. Muitas vezes requer tratamento terapêutico, um acompanhamento de um profissional. Mas eu vou dar algumas dicas. Uma é aquela natural, a respiração, a velha e boa. Inspira, respira, mas puxar mesmo, sabe? Inspirar e expirar. Fazer em torno de 5 a 6 vezes para quando você está muito na agitação. Fechar o olho e fazer essas respirações ajuda muito. Uma outra é você ter a percepção quando vem esses pensamentos. Você vai ter que começar a aprender a pensar no que você está pensando. Quando vem um pensamento catastrófico, você vai ter que fazer igual um semáforo, colocar a luzinha vermelha, para, e começar a analisar se aquele pensamento é real, se é aqui agora ou você está projetando algo no futuro. Não é um exercício que você vai mudar de uma hora para outra. Por quê? Porque você está habituado a ter isso. E os pensamentos automáticos vêm de uma forma inconsciente. Mas isso requer treino, como eu sempre falo. Agora, eu quero linkar isso com a palavra de Deus. E tem um texto que é tão rico em psicologia, rico em terapia cognitiva comportamental, que está lá em Filipenses. O apóstolo Paulo, ele escreveu coisas sensacionais para falar sobre controle de ansiedade. Ele fala muito sobre pensamento, ele fala muito sobre emoções. Então, leia Filipenses 4, do 1 ao 12, ele está recheado, mas eu vou falar alguns, ok? Olha só, Filipenses 1:9, tenham sabedoria e entendimento a fim de que saibam escolher o melhor. Saber escolher o melhor é racionalizar o pensamento. Daí lá em Filipenses 4, o 4
a partir do 4, fala o seguinte: tenham sempre alegria. Daí ele fala, repito, tenham alegria. Na minha versão, no 4:6 fala assim: não se preocupem com nada. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o quê? O seu coração e a sua mente. Eu penso, eu sinto. Se eu guardo o meu coração, se eu guardo a minha mente, eu guardo o meu coração. E esses sintomas, essas emoções que não são adaptativas, que são negativas, elas vão diminuir. Daí olha que coisa linda. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam. Não adianta não colocar em prática, a gente tem que agir, né? E daí ele fala o seguinte, olha que sensacional. Paulo, quando escreveu essa carta, sabe onde ele estava? Ele não estava, é fácil a gente falar, tá tudo bem, eu vou dar conselho, ele estava preso. E ele escreveu uma carta de ânimo, de bom ânimo, de aconselhamento e com muita psicologia. E, logicamente, muita palavra vinda do alto. Ele fala assim: eu sei o que é estar necessitado, eu sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter pensamento positivo por pensamento positivo, mas que a gente tem que se alegrar. A gente pode passar muito e passar pouco, você pode estar tendo uma situação difícil, mas veja, você tem que... Uma das coisas que quem tem crise de ansiedade tem que perceber, ele tem que desenvolver a percepção do que está ao redor dele, das outras coisas, porque a gente vai ter que ressignificar a vida. Eu acho que a grande palavra que Paulo fala aqui, além da fé em Cristo, é ressignificar a tua vida. Nós não podemos sofrer com algo que não aconteceu. A gente tem que ter essa paz que excede todo entendimento. Que você comece a fazer exercícios de respiração, tenta perceber, colocar o stop quando vem os pensamentos e analisar o que você pensa. E leia Filipenses 4, do 4 ao 12. Deus abençoe, boa semana.